Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre oração. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Quando Paulo ele escreve para a igreja de Tessalonicenses, ele estava em Corinto, e ele então recebe uma comitiva que estava à frente de Timóteo, seu filho na fé, que ele tinha deixado em Tessalônica para pregar o evangelho do Senhor Jesus. E quando Timóteo chega com Paulo e dá as coordenadas do que estava acontecendo lá, um relatório, Paulo se alegra, porque em meio à luta, em meio às lutas, as perseguições que aquela igreja sofria, aquele povo estava animado, estava disposto, estava com desejo de fazer a obra do Senhor. E ele começa a narrar uma carta exortando ali a igreja do Senhor a perseverar na fé e na crença da volta do Senhor Jesus, que um dia vem buscar a sua igreja. Aí ele escreve no versículo 16 do capítulo 5: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. O que nós aprendemos, irmãos, com esses dois versículos? Primeiro eu coloquei o título dessa mensagem de A Oração Move o Coração de Deus. Quando nós oramos, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, o Senhor do trono da sua graça, Ele ouve o nosso clamor, atende nossa petição e nos dá vitória. Primeira oração move o coração de Deus para curar as enfermidades. Eu não sei quem está doente na tua casa, quem está enfermo na tua parentela, mas eu quero te dizer neste dia de hoje, que se você orar, buscar a face de Deus, buscar a presença do Senhor e apresentar essa petição, esta causa, esta aflição, esta tormenta que está se aproximando da tua família, que já chegou, melhor dizendo, na tua casa, Deus, Ele do trono da sua graça, Ele vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a tua oração, vai responder e vai te dar vitória. A Bíblia diz lá em Isaías 38, se não me falha a memória, que o rei Ezequias, ele foi acometido de uma doença mortal. Deus então chama Isaías e diz: Isaías, vai lá com meu servo Ezequias e diz para ele arrumar a casa, que desta enfermidade ele não vai passar, ele vai morrer. E diz a Bíblia Sagrada então que Isaías foi até o rei Ezequias e diz a palavra de Deus que ele falou para o rei: assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque desta enfermidade tu não vais escapar, o Senhor vai te recolher. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Ezequias ele estava numa doença tão mortal que ele não conseguia nem se levantar. E a Bíblia nos conta que ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, disse: Senhor, lembra-te que tenho estado na tua presença, lembra-te que eu tenho estado com o coração voltado para ti, com o coração reto diante da tua presença. E diz a Bíblia Sagrada que ele chorou muitíssimo. A Bíblia nos conta então que o profeta Isaías ainda nem tinha saído do palácio, não tinha passado o portão do palácio. E Deus falou com Isaías: Isaías,
Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Ele falou: volta lá com Ezequias, diga para ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E a Bíblia diz então que Ezequias foi curado e o Senhor lhe acrescentou ainda mais 15 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que a sua oração, o seu clamor, ela vai chegar, ou já chegou ao trono da graça do Senhor. O Senhor já respondeu, vai curar essa enfermidade. Talvez seja em você, talvez seja num parente teu, num primo, num irmão, num pai, na mãe, nos avós. O Senhor vai curar e vai dar vitória. A segunda lição que eu entendo é que a sua oração, ela move o coração de Deus para te tirar dessas multidões que estão te sufocando. Multidão de problemas, multidão de aflições, multidões de dívidas, multidões de apertos, multidões no teu casamento, multidão de tristeza. Essa aflição que está perturbando a tua alma, não te deixando dormir, o Senhor vai te livrar. Se você dobrar o seu joelho, falar com Ele, apresentar a tua causa a Ele, o Senhor, Ele vai te ouvir, vai te dar vitórias. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que o rei Josafá, ele foi cercado por uma grande multidão, pelos amonitas, pelos edomitas, pelos da montanha de Seir. Era um povo 3 vezes mais, um exército muito forte contra a sua vida, contra o povo de Israel, que Josafá estava na frente. Mas a Bíblia diz que quando Josafá ouviu que vinha sobre ele uma grande multidão, Josafá reuniu todos os seus, jovens, crianças, homens, mulheres, reuniu na casa do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor então levantou um clamor ao Senhor. Se humilhou na presença de Deus. Apresentou a causa ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Josafá. O seu espírito veio e tomou um profeta chamado Jaziel. E diz a Bíblia Sagrada que o profeta falou para Josafá: nesta batalha não ireis batalhar, não ireis pelejar, porque a peleja agora não é mais tua, a peleja é do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, Ele provocou um reboliço, fez o sobrenatural no acampamento dos inimigos de Josafá. De uma forma tão profunda que a Bíblia diz que eles começaram a se matar um ao outro. E Josafá não precisou guerrear. Sabe o que eu quero te dizer neste dia de hoje? Que se você orar, se você clamar, se você buscar a presença do Senhor, você não vai precisar mover uma colher, porque essa peleja não é mais sua. Escute o que eu estou falando ao Senhor, a você, a senhora, a você, jovem. Essa peleja não é sua. Quem vai pelejar por você é o Senhor. Ele vai pelejar, vai guerrear, vai determinar os anjos que vão à sua frente guerreando e vai lhe dar vitória. Deus, Ele é um Deus de vitória. Deus, Ele é um Deus que não perde batalha. Deus, Ele é um Deus que resolve situações. E para nós encerrarmos, a tua oração move o coração de Deus para realizar sonhos. O que é que você está almejando? O que é que almeja a tua alma? O que é que almeja o teu coração? O que é que você está pedindo a Deus? É passar nesse concurso? O que é que você está precisando vencer?
Qual é o sonho que você dorme e acorda pensando nele? É entrar nessa faculdade? Deus, ele vai te dar esta vitória. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Essa vaga de emprego já é tua. Essa faculdade já tem uma cadeira separada para ti. É o teu ministério, o Senhor já separou uma cadeira para a tua caminhada ministerial. Qual é o sonho que deseja a tua alma, que deseja o teu coração? A Bíblia diz no Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Confia nele e Ele tudo fará. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, no capítulo 1, conta a história de Ana. Ana viu um desejo no seu coração de ter um filho. E diz a Bíblia Sagrada que todo ano ela subia a Siló para fazer sacrifício ao Senhor. Todo ano ela ia, fazia o sacrifício e o Senhor não respondia. Mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que ela, por muita oração e muito choro, Deus abriu a madre de Ana e lhe deu vitória. E a sua vitória, ela foi multiplicada, porque o seu primeiro filho, Samuel, foi profeta, foi juiz, foi quem julgou Jerusalém. E diz a Bíblia Sagrada que depois de Samuel, Ana teve mais outros filhos. Sabe o que é que eu entendo, irmãos, em nome do Senhor Jesus? Guarde isso, tome posse. Deus, ele não vai te dar não só aquilo que está almejando o teu coração, mas ele vai te dar muito mais daquilo que você está pedindo e pensando para a glória do nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus. Creia que o poder da oração vai mover o coração de Deus. Creia que a sua oração já chegou ao trono da graça de Deus. O Senhor já assinou a tua petição e já te deu vitória. Amém? Se você sentiu de Deus, sentiu no coração que esta palavra falou contigo, dá um like, compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus.